Olá, hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos maiores tabus da nossa sociedade, o sexo anal. Sabe, num mundo que fala tanto sobre sexo, mas de um jeito muitas vezes superficial, a gente acaba sabendo muito pouco sobre sexualidade de forma educativa, né? Então, o nosso objetivo aqui é justamente o contrário: é trazer informação clara, factual, para a gente poder quebrar mitos e trocar a ignorância pelo conhecimento. Se a gente parar para pensar, para muita gente, a resposta é exatamente essa: o sexo anal. É um tema que vive cercado de silêncio, de desinformação, e muitas vezes na mídia ele aparece associado a umas ideias meio tortas de violência ou de degradação. Mas por que tanto tabu? Qual é a realidade por trás de tudo isso? É o que a gente vai descobrir juntos. E olha, essa é exatamente a nossa missão aqui. Como a nossa fonte deixa bem claro, o objetivo não é incentivar nada. A ideia é elucidar, é clarear as coisas. A gente quer que todo mundo, mesmo quem não tem o menor interesse na prática, tenha acesso à informação correta. Porque assim, com o conhecimento que a gente combate o preconceito. Então, o nosso roteiro de hoje é esse aqui. Primeiro, a gente vai quebrar o tabu. Depois, vamos falar sobre o que é fundamental: comunicação e consentimento. Aí a gente entra num guia mais prático sobre prazer, passa pela parte crucial de saúde e segurança e fecha tudo falando sobre o poder que a informação tem. Vamos lá? Para começar, vamos encarar de frente essas ideias pré-concebidas. Por que será que o sexo anal carrega um estigma cultural tão grande? A gente precisa entender de onde vêm os mitos para poder chegar na realidade. E olha só que interessante. Esse slide aqui já bota por terra duas das ideias mais erradas e que mais se repetem por aí. Primeiro, essa noção de que é uma prática só de casais gays. Isso é mito. Muitos casais heterossexuais exploram essa possibilidade para apimentar a relação. E segundo, essa história de ativo e passivo como se fosse sinônimo de poder ou submissão, isso é uma visão super antiga. Hoje, a gente entende que se trata de uma troca, de entrega e de busca de prazer para os dois lados. E os dados, olha, eles confirmam isso. Uma pesquisa feita no Brasil lá em 2004, tudo bem, já faz um tempinho, mas já mostrava, indicava que a prática era bem comum, mais de 28% dos homens e 15% das mulheres. Isso prova que, apesar de todo o tabu, a gente não está falando de algo raro, mas uma realidade na vida sexual de muita gente. Ok, agora a gente chega no ponto que é, sem exagero, o mais crucial de todos e que vem antes de qualquer toque, de qualquer ato físico: a comunicação. Porque pensa bem, sem uma base sólida de diálogo e de consentimento, nenhuma experiência sexual pode ser de fato positiva. E, gente, aqui não tem meio termo, não tem negociação. Essa frase aqui é a regra de ouro de qualquer interação íntima. É o entusiasmo, é a concordância mútua que diferencia o prazer da violência. Simples assim. Essa citação resume tudo de uma forma brilhante, né? Respeitar os limites de alguém não é uma barreira, é uma expressão de amor, de carinho. A intimidade de verdade só floresce onde existe segurança para dizer não, sem medo de julgamento ou de pressão. Tá, mas como ter essa conversa na prática? Esse guia aqui mostra que o objetivo nunca é convencer outra pessoa, é compreender. É sobre criar um espaço seguro, onde cada um possa falar dos seus desejos, dos seus medos, ouvir de verdade e, aí sim, decidir o que funciona para o casal. A meta aqui é construir confiança e intimidade. Beleza. Com essa base de comunicação e consentimento bem firme, a gente pode avançar para a parte prática. Porque entender a anatomia e as técnicas certas é o que vai separar uma experiência que pode ser dolorosa de uma que pode ser muito prazerosa. O segredo físico está todo aqui: relaxamento. Nosso corpo reage diretamente ao nosso estado emocional. Se a pessoa está com medo ou ansiosa, o corpo se tensiona, e essa tensão causa dor. Agora, quando existe confiança e relaxamento, os músculos do esfíncter conseguem se abrir de uma forma bem mais confortável. Agora, um item que não é opcional é obrigatório: lubrificação. E o motivo é simples: o ânus não produz lubrificação natural como a vagina. Usar um lubrificante adequado, de preferência à base de água, é fundamental para o conforto e, mais importante ainda, para a segurança. Sabe por quê? Porque produtos como óleos ou vaselina podem simplesmente destruir a proteção do preservativo. E a técnica de penetração segue essa mesma lógica de cuidado e de respeito. Tudo tem que ser feito de forma lenta, gradual e principalmente com muita atenção às reações da outra pessoa. A comunicação aqui não para, ela só muda de forma, ela se torna corporal. E agora, um capítulo inegociável:
saúde e segurança. Porque sexo seguro não é só sobre evitar doenças, sabe? É um ato de cuidado profundo consigo e com a outra pessoa. Olha, se tem uma coisa para guardar dessa nossa conversa, é esta aqui. Prestem muita, mas muita atenção. A transição da penetração anal para vaginal sem uma higiene completa e a troca do preservativo é algo extremamente perigoso. O risco de contaminação é altíssimo. E por que isso é tão crítico? A razão é bem direta e super séria: o risco de contaminação. Levar bactérias do reto para a vagina pode causar infecções pélvicas graves. E as consequências podem ir de dor crônica até infertilidade. E essa regra vale para tudo, viu? Pênis, dedos, brinquedos sexuais, tudo. Outro ponto fundamental é entender por que o risco de transmissão de infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs, é maior nesse caso. A mucosa do reto é mais fina, mais delicada e tem mais vasos sanguíneos que a da vagina. Isso facilita a ocorrência de pequenas lesões, que são a porta de entrada para vírus e bactérias. Então, diante desse risco elevado, a conclusão é uma só, né? Não tem outra. O uso de preservativo é indispensável, sempre. A lista de infecções que podem ser transmitidas, como a gente vê aqui, é longa e séria. Se proteger é a única escolha realmente responsável. Bom, e com isso a gente chega na nossa reta final amarrando todas essas pontas. A meta, no fim das contas, é transformar o medo que vem do tabu em consciência, em liberdade de escolha, e o caminho para isso é a informação. No final das contas, o segredo para uma sexualidade mais plena e feliz, seja qual for a prática, não está em nenhuma técnica mirabolante. Está nesses 3 pilares: ter conhecimento, ter um diálogo aberto e, acima de tudo, respeitar incondicionalmente os limites da outra pessoa. E para fechar, fica aqui uma reflexão. Quando a gente troca o silêncio pelo diálogo honesto e a desinformação pela educação, não estamos só melhorando a nossa vida íntima. A gente está construindo uma sociedade mais saudável, mais respeitosa, com menos preconceito. O que mais a gente pode conquistar quando decidimos falar abertamente sobre sexo?